Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com vocês? Olha, lembram de mim, né? Professor Fernando Pimenta, professor de filosofia. Pessoal, saudade de vocês também. Infelizmente, nós tivemos as nossas aulas interrompidas aí pela pandemia, mas vamos continuá-las por aqui. Eu espero que eu possa alcançá-los, né, por esse vídeo, né, e assim nas outras aulas também. E qualquer outra dúvida que vocês tiverem, vão mostrando para mim que a gente vai conversando, tá? Olha, aí no nosso material que nós temos aí das PETs, né? Na nossa primeira semana de filosofia, nós temos aí na nossa unidade temática chamada Natureza e Cultura. O objeto de conhecimento é a própria natureza e cultura. E o tema é quem é o ser humano. Pois bem, hoje nós iremos falar um pouco quem é o ser humano. Quem é você, quem sou eu, quem somos nós, né? Qual é o conceito que nós temos aí de humanidade, tá? Uma outra coisa também que eu quero que vocês prestem bastante atenção é que vocês depois pesquisem sobre os termos antropologia, cultura, absurdismo e o darwinismo. Algumas dessas palavras com certeza vocês já devem conhecê-las, né? Outras não, mas pesquisem. Olha, não pesquisem no dicionário da língua portuguesa, pesquisem um dicionário de filosofia. Eu acredito que vocês não vão encontrar um desse aí, mas na internet vocês devem achar, tá? É assim, somente para vocês terem algo em mãos, né? E também ampliar o vocabulário de vocês nas questões de conceito. Como que vai ser a aula hoje? Como que eu vou fazer? Eu vou estar lendo com vocês o texto, né, que está aí na sua PET, e aí eu vou discutindo o texto com você. Eu vou estar lendo, discutindo, e ao final tem uma atividade para você fazer. Assim que você terminar a atividade, manda para mim e eu vou corrigir. Ok, pessoal? Então vamos lá. Quem quiser pode acompanhar a leitura que está aí na sua PET. Olha lá. Iremos aprender um pouco mais sobre quem é você. Primeiro a gente vai começar estudando um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, né? Um filósofo francês que ele contribuiu muito para essa questão do existencialismo. Ele inclusive é conhecido, né, como filósofo do existencialismo. Vai ser o Sartre que vai nos dizer assim, que o homem está condenado a ser livre. Vamos começar a nossa leitura então. Olha assim, ó. Para Sartre, o homem é liberdade. Como entender essa afirmação? Olha, ele já começa então, né, com um questionamento. O homem é liberdade. Você é livre? Quem é você? Você tem de fato esse conhecimento da sua liberdade? Sim, porque para que eu seja livre eu preciso me conhecer. Quem é você? Continuando. Entende-se que não há certeza e nem modelos que possam servir de referência. Cabe ao homem inventar o próprio homem. Olha isso, hein? Cabe a você inventar a você mesmo. Cabe a mim a inventar-me. Olha que interessante. Então você é justamente aquilo que você está se inventando, tá? Agora tome cuidado. Porque o Sartre diz assim, o Sartre, né, diz que cabe ao homem inventar o próprio homem. Agora cuidado para não deixar que outras pessoas te inventem. Façam de você aquilo que eles querem que ele seja. Tem um livro do Frei, ex-Frei na verdade, né? Hoje é um escritor, filósofo, o Leonardo Boff. Eu já comentei isso com vocês em sala de aula. A águia e a galinha, que é uma metáfora, né? Ele faz uma comparação, que é uma metáfora da condição humana. Quem é você? É uma águia ou você é uma galinha? Você é uma águia que foi transformada em uma galinha? Leiam esse livro, chama A Águia e a Galinha, Leonardo Boff. É interessantíssimo. Então, continuando o nosso texto, como diz o Sartre, o homem... Cabe ao homem inventar o próprio homem, jamais esquecer-se que é da sua responsabilidade o resultado da sua invenção. Então você é o resultado daquilo que você se inventa. É aquilo que você quer ser, tá?
eu quero ser baladeiro. A sua consequência é de ser baladeiro. Ah, eu quero ser uma pessoa mais intelectual. Vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que correr atrás, hein? Então, o resultado daquilo que eu sou, tá? É aquilo que eu fui propondo para mim a me tornar. É aquilo que eu fui buscando, né, ao longo da minha vida, como conhecimento, como experiência. Lembrando que nós não podemos desassociar conhecimento de experiência. E principalmente quando a pessoa fala assim, olha, eu sou adulto, já sou velho, eu tenho bastante experiência. Cuidado, porque nem sempre a experiência te traz conhecimento. Olha, quantas pessoas no passado fizeram as coisas erradas e já eram velhas? Quantas pessoas que criaram teorias e que não eram reais? Pela experiência, está errado. Então é o seguinte, nós temos que associar o conhecimento à experiência e não desassociar, tá? Vamos continuar o nosso texto aí, tá certo? Pelo fato de ser livre, é o homem quem faz suas escolhas e que ao fazê-la, presta atenção, torna-se responsáveis por ela. Você é responsável por suas escolhas. Olha que interessante. Sou eu que me crio, sou eu que me invento, né? Sou eu que dou a forma da minha essência. Eu tenho liberdade para escolher isso. Só que eu também sou responsável, tá? Pelas consequências. Você está entendendo isso? Você é responsável. Não culpe as pessoas. Não coloque a culpa das suas escolhas em outras pessoas. Por influência. Você se deixou ser influenciado. Não culpe outra pessoa, não. Você quem disse sim. Você tem o livre-arbítrio. Santo Agostinho, o livre-arbítrio. Se você tem esse livre-arbítrio, você sabe escolher. Agora, se você não sabe escolher, é porque você não tem maturidade. Porque a maturidade, ela exige também a consciência. Agora, se eu não tenho consciência, eu não posso ter uma maturidade. Porque uma é consequência da outra. Consciência, maturidade, tá? Responsabilidade e o determinismo. O que é esse determinismo? É aquilo que você determina a ser. Certo? Vamos continuar aí. O existencialista declara frequentemente que o homem é angústia. Olha só, agora vamos falar um pouco o que é angústia. Tal afirmação significa o seguinte: o homem que se engaja e que se dá conta de que ele não é apenas aquilo ou aquele que escolheu ser, mas também um legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira. Então, olha, você é aquilo que você escolheu a ser. Está aqui, claro. Jean-Paul Sartre, do existencialismo é um humanismo. É um livro que ele escreveu isso, tá? Na editora São Paulo. O existencialismo é um humanismo, tá? Olha só. Vamos falar então sobre o conceito de angústia. O conceito da angústia está relacionado ao binômio liberdade e responsabilidade. É o que eu disse para vocês. É uma consequência, é uma sequência de coisas. Consciência, liberdade, responsabilidade, tá? E o determinismo. Então, angústia está relacionado com o binômio, dois nomes. Liberdade e responsabilidade. Você é livre? Você tem consciência do que é sua liberdade? Então seja responsável pela sua liberdade, tá? Faço as escolhas e ao fazê-las sou eu, exclusivamente eu, o único responsável por elas. É a angústia o sentimento de cada homem do peso de sua responsabilidade, por não ser apenas por si mesmo, mas por todas as consequências das escolhas feitas. Com a angústia, há um outro sentimento que é fruto também da liberdade: o desamparo. Quantos de nós não somos desamparados, né? Por quê?
Não estou falando no sentido de assistencialismo governamental. Não é isso. Eu estou falando desse desamparo que nós temos por nos colocarmos constantemente em mudança de personalidade. Porque eu posso ser o que eu quero. Eu sou o que eu sou. Muitas vezes eu sou o que as pessoas me fazem ser, me condicionam a ser aquilo que eu sou, que eu quero ser, que elas querem ser na verdade. Tiram minha liberdade. Com essa constante mudança, se você não sabe quem é, o que você quer da sua vida, você vive uma crise de identidade. Vivendo essa crise de identidade, você vai viver uma crise existencialista. Você não sabe quem é você. A pergunta é, quem é você? Você saberia responder? Quem é você dentro da sua casa? Quem é você na sua comunidade? Quem é você nas suas redes sociais? Quem é você? Quem é você para você? Já pensou nisso? Quando nos bate aquela angústia, aquele desespero de não saber o que quer, de não saber quem é, de estar sempre aflito com as coisas, é por causa das suas escolhas. É por causa das consequências das escolhas que você criou para você. É essa angústia. Entende? Porque agora você é desamparado. O que é esse desamparo? Porque eu mesmo não consigo me encontrar. Eu mesmo não tenho esse encontro comigo por causa das minhas diversas personalidades. Aí as pessoas falam em crise existencialista, tem que procurar um psicólogo. Peraí, se encontre. Você mesmo é seu psicólogo. Quem é você? Aonde que você está fazendo? O que é que você... Quais são as suas escolhas que estão te levando a esta angústia aí? Talvez hoje, com 13, 14, 15, 16, 18 anos, pessoas mais velhas, até hoje não se encontraram. Porque vivem um mundo de ilusões, né? Vivem um mundo fantasioso. Alto lá. Quem é você? Quais são as suas escolhas? O que faz de você ser livre? E você é livre? Se você é livre, você tem que ter maturidade. E se você tem que ter maturidade, você tem que ter responsabilidade também. Continuemos o nosso texto. Aqui, ó. É angústia o sentimento de cada homem diante do peso da sua responsabilidade, por não apenas ser por si mesmo, mas por todas as consequências das escolhas feitas. Com a angústia, há um sentimento que é fruto também da liberdade, o desamparo que a gente acabou de falar. Angústia, há um outro sentimento, né? Que é preciso lembrar que o conceito de angústia foi desenvolvido, né? Angústia, o que é angústia, né? O sentido, o termo. Ela foi desenvolvida por um filósofo, né? Chamado de Kierkegaard, né? E o conceito de desamparo pelo filósofo chamado Martin Heidegger. Então, olha, Paul Sartre, Kierkegaard e o filósofo Martin Heidegger, eles vão criar um conceito de pessoa, de quem é você, daquilo que eu sou. O Sartre, do existencialismo, eu existo. Eu tomo partido das minhas escolhas. Eu escolho aquilo que eu quero ser e também as minhas consequências. Tá? O Kierkegaard, ele vai falar das angústias, que é essa loucura, essa vontade, né, de tentar ser algo, o ser enquanto ser, você. Aquela busca, aquela vontade, aquele ideal, aquele idealismo, isso é angústia. Só que eu tenho que lembrar que a angústia não é só pro lado negativo, a angústia é pro lado positivo. Quando a mulher está grávida, está prestes a dar à luz, ela vive angústia de poder dar à luz, vida nova. Eu estou angustiado, querendo ver vocês novamente, estar presente com vocês, abraçá-los novamente. Isso é angústia. Cuidado, tá? Para não colocar somente a palavra negativa de angústia. Então, o Jean Paul Sartre, o existencialismo,
o ser, a existência do ser. O Kierkegaard vai falar sobre o que é angústia. E o Heidegger vai falar desse desamparo. Esse desamparo que é aquela busca pela nossa pessoa. Quando eu estou só, porque eu não me encontro em nenhuma das pessoas que eu tentei ser ao longo da vida. Tem uma música sertaneja, olha a filosofia na música sertaneja, acho que é da Marília Mendonça. Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Que isso, cara? Você está se apaixonando pelo que você inventa da outra pessoa? Você está se inventando para que a outra pessoa goste de você? Não estou falando só de questão amorosa, não. A gente pode pensar em outras coisas. Você está se inventando para a sociedade? As suas redes sociais condiz com aquilo que você vive? Eu acho que não, hein? Nas redes sociais, paz e amor, badalação, ostentação. Atrás da câmera, uma tristeza que só. Uma crise existencial. Um ninguém, um nada. Uma angústia. Um desamparo. Volte para você, pesquise quem é você, recrie você, tá? Tenta novamente mudar a sua vida, mas agora de uma vez, com os pés no chão, tá? Faça as escolhas certas. Ah, mas eu não sei o que é escolha certa, sabe? Toda escolha você tem que abrir mão de alguma coisa. E a escolha certa é aquilo que te deixa livre, que te deixa feliz, que não te prende. Isso é escolha. Eu escolho ser feliz, a minha liberdade. Vamos continuar nosso texto aqui que está interessantíssimo, hein? Bem, o existencialista, pelo contrário, pensa que é extremamente incômodo que Deus não exista, pois junto com ele desaparece qualquer e toda possibilidade de encontrar valores num céu inteligível. Olha que interessante. Mais na frente a gente vai falar sobre Dostoiévski. Vamos continuar o texto. Não pode mais existir nenhum bem a priori. Ou seja, sem Deus, se não existisse Deus, não tinha nenhum bem a priori em primeiro momento. Eu só faço as coisas boas pensando no céu, pensando em ganhar alguma coisa. Muito bem. Já que não existe uma consciência infinita e perfeita para pensá-lo. Não está escrito em nenhum lugar que o bem existe, que devemos ser honestos, que não devemos mentir, já que nos colocamos precisamente num plano em que só existem homens. Vocês entenderam isso? Se nós colocarmos em um plano em que só existe o homem, excluindo a presença de Deus, aqui não tem nada, nem escrito, nem nada. Não teria, na verdade, algo falando pra gente que exista bem, que nós devemos ser honestos. Ao contrário, isso são chamados de desvalores, pessoal. Se existisse somente o plano humano, são os desvalores. Ah, mas que é isso, professor? Você era um professor de filosofia falando umas coisas dessa, tirando o homem, a importância do próprio homem e extinguindo Deus. Não, eu não estou tirando a importância do homem. Eu estou falando que seria um caos. Nós, homens, criamos o caos. Tá? Continuando. Aqui eu disse para vocês, Dostoiévski escreveu. Olha o que esse filósofo escreve. Se Deus não existisse, tudo seria permitido. Entendeu o que eu disse agora para vocês? Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele está dizendo que se não existisse Deus, as coisas seriam mais fáceis. Porque não existiria nem pecado, porque tudo seria normal. Eu matar alguém seria normal. Mas eu não posso, porque aí agora os homens criariam a própria lei. Peraí. Tá? A lei humana. Mas o que eu busco, o que muitas pessoas buscam, claro, mesmo os ascéticos lá, né? Os outros buscam o reino do céu. Agora, para que eu vou querer o céu se não existe Deus? A garantia do céu é eu fazer as coisas boas na terra. Não é isso?
Agora, para Dostoiévski, como diz aqui no texto, ele diz que não. Se não existisse Deus, as coisas seriam mais fáceis. Porque as pessoas perderiam esses valores que nós temos hoje, o valor humano. Essas coisas. Pensa nisso. Pensa nisso e faça uma análise do que nós estamos vivendo hoje. As pessoas vivem como se não tivesse Deus mesmo. Como se Deus não existisse. Dostoiévski já estava anunciando isso. Só porque Deus existe. Professor, mas eu sou professor de filosofia. Falando isso, meus caros, não é porque eu sou professor de filosofia que eu não posso acreditar em Deus. Não é porque eu sou professor de filosofia que eu já li algumas coisas que eu tenho que falar que Deus não existe. Olha só. Olha aqui para vocês verem. Eu tenho aqui a Bíblia. Deixa eu só achar aqui um momento. Aqui. Olha só. O que diz nos Atos dos Apóstolos. Teologicamente agora, hein? Vamos fazer uma comparação de filosofia e teologia. Dostoiévski diz que as coisas seriam mais fáceis se Deus não existisse. E eu estou falando que eu acredito em Deus e que as coisas são mais fáceis com Deus. E eu não estou dizendo que eu sou ateu, porque mesmo os filósofos, os clássicos, acreditavam em Deus. Quer uma dica? Quer uma prova disso? Olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22. Paulo, em pé, no meio do aerópago, disse: Homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimos religiosos. Percorrendo a cidade e considerando os monumentos de vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição. Presta atenção. Olha, em Atenas, os gregos, os politeístas, olha o que Paulo encontrou. Em um altar, estava escrito assim, ó, essa é a inscrição: há um Deus desconhecido. Quem é esse Deus desconhecido? Quem é? Aí Paulo completa, né? Eu, Paulo, vim mostrar esse Deus desconhecido a vocês. Ou seja, Paulo ia levar Deus, Cristo. Voltando para a aula de filosofia, que não é aula de teologia e nem aula de ensino religioso, mas só para a gente fazer uma comparação aqui com o rapaz chamado aqui de Dostoiévski, que diz que as coisas seriam mais fáceis se Deus não existisse, mas nós estamos vivendo isso, parece que Deus não existe. Continuando. O desamparo se dá pelo fato de o homem saber si só. É por isso que Sartre diz que o homem está condenado a ser livre. Você, eu, estamos condenados a ser livres. Sabia disso? Só porque Sartre, ele esqueceu de uma coisa. Para aqueles que se dizem ateus, o Sartre, que só importava com o próprio existencialismo, do ser enquanto si, você está condenado a ser livre. E a morte? A morte é uma prisão. Ah, professor, mas eu acredito na vida eterna. Você acredita na vida eterna. Eu acredito na vida eterna. Então a morte não me prende. Prende meu corpo. Prende aquilo que eu sou biologicamente. Agora para Sartre, não. Ali é o fim, é a prisão. Né? Vamos continuar a nossa aula. Tá terminando, hein? Terminando. Olha só. Pois não há nenhuma certeza, não há nenhuma segurança, e tudo o que fizer é de sua irrestrita responsabilidade. De fato, o homem, sem apoio e sem ajuda, está condenado a inventar o homem a cada instante. Você se pode inventar a cada instante, hein? Nesse sentido, eu concordo com Sartre, de que eu sou livre, eu sou condenado a ser livre, a me reinventar. Agora eu estou professor de filosofia aqui, estou dando aula de filosofia para vocês. Daqui a pouco, eu não estou professor, eu estou pai. Daqui a pouco, eu estou o dono de casa. Daqui a pouco, eu estou o cidadão.
Daqui a pouco eu estou o esposo. Daqui a pouco eu estou o amigo. Então, pessoal, nesse sentido, eu estou condenado a ser livre, sim. Nesse sentido, o homem está condenado a ser livre. Livre para quê? Para suas escolhas, para suas decisões. Lembrando que você tem as suas responsabilidades para as suas escolhas e para as suas decisões. Continuando, para a gente quase finalizar o nosso texto. Diante da constatação de que somos nós mesmos que escolhemos nosso ser, surge um outro sentimento, o desespero. O que marca o desespero é o fato de que só podemos contar com o que depende da nossa vontade ou com o conjunto de probabilidades que tornam a nossa ação possível. Quando se quer alguma coisa, há sempre elementos prováveis. Posso contar com a vinda de um amigo. Esse amigo vem de trem ou de ônibus. Sua vinda pressupõe que o ônibus chegue na hora marcada e que o trem não descarrilhará. Permaneço no reino das possibilidades. Porém, trata-se de contar com os possíveis, apenas na medida exata em que nossa ação comporta o conjunto desses possíveis. A partir do momento em que as possibilidades que estou considerando não estão diretamente envolvidas em minha ação, é preferível desinteressar-me delas, pois nenhum Deus, nenhum desígnio poderá adequar o mundo e seus possíveis à minha vontade. Não posso, porém, contar com os homens que não conheço. Fundamento-me na bondade humana ou no interesse do homem pelo bem-estar da sociedade, já que o homem é livre e que não existe natureza humana na qual possa me apoiar. Pelo fato de a realidade ir além, extrapolar os domínios da minha vontade, é de minhas ações o reino das possibilidades possa a evidenciar que minha ação deverá ocorrer sem qualquer esperança. O desespero é, portanto, o sentimento de que não há certeza e verdades prontas. É o sentimento de insegurança que impregna a vontade e o agir, pelo fato de ambos serem confrontados com o reino das possibilidades e apontarem para o limite, a liberdade de cada indivíduo. É o desespero, é a crise existencial, é a angústia. Então, que texto bacana para a gente refletir, né? Sobre quem sou eu, sobre a minha existência, o que eu estou me tornando, aquilo que eu estou me construindo. Nós vimos vários filósofos aqui: Sartre, Kierkegaard, Dostoiévski, Heidegger, cada um com um pensamento para falar da existência do homem, de que eu sou existente, para que eu faça a minha identidade, com a minha liberdade, com a minha responsabilidade, com a minha consciência e com o meu determinismo. O que você está fazendo de você? Quem é você? Quais são as suas ações que estão levando você a ser aquilo que você quer? Não deixe de ler o livro A Águia e a Galinha, do Leonardo Boff. Vai te fazer muito bem. Nos faz muito bem. Ler faz bem. Ler esses livros, então, nos coloca numa condição sublime. Faça isso. Pessoal, vamos ficar por aqui. Vou deixar com vocês aí a PET, né? Que é o nosso trabalho aí. E tem a atividade dessa semana. A atividade vai do 1 ao 5. Vou ler com vocês, comentar aqui rapidinho, só para vocês saberem o que vocês têm que fazer, tá? Olha só, a número 1 diz assim, ó. A exemplo da angústia e desamparo próprios de existencialismo, que outros sentimentos podem ser identificados na realidade dos jovens do século XXI? Além de angústia, além do desamparo, o que é que você sente? Qual outro problema que você tem? O que te causa medo? O que te impede de seguir? O que te impede de crescer enquanto pessoa? De se descobrir enquanto pessoa, enquanto ser humano? Fala pra mim. 2. Que ideias de liberdade são encontradas nas propagandas de bebida, carros e motos vinculados na mídia? Olha que interessante.
Essas propagandas aí dessa ideia, né, de liberdade. Eu implorei pra ficar, disse que eu tava solteiro. Liberdade provisória essa música, né? É uma liberdade provisória as propagandas de cigarro. É uma liberdade provisória essa propaganda de carro. É uma liberdade provisória essa vida que você acha que é a certa. Quem sou eu para dizer que é certo e que é errado, né? Mas é uma liberdade provisória. Que ideias de liberdade são encontradas nessas propagandas? É uma liberdade provisória? 3. Diante de tantas ideias de liberdade, somos livres? Você é livre? Eu sou livre? Nós somos livres? Diante de tantas ideias de liberdade? Liberdade provisória, livre-arbítrio, liberdade com responsabilidade, libertinagem. Nós somos livres ou não? Responde para mim isso aí. 4. Elabore um texto, que discuta os conceitos. Vai discutir. No seu texto, quer que você discuta. Quer que você coloque isso aqui, Consciência. O que é consciência? O que é liberdade? O que é responsabilidade? E o que é determinismo? Põe isso no seu texto. Tá? Faça um texto para mim onde seja discutido esses conceitos. Consciência, liberdade, responsabilidade e determinismo. Caso precisar, pesquise. Pesquise, pesquise, pesquise. Tá? Fique à vontade. Faça seu texto. 5. E a última. Enfim, após leituras e pesquisas, responda essa questão ultra mega fácil. Quem é você? Responde para mim quem é você. Depois de você ter feito todas essas leituras e ter conhecido tudo isso aí, a gente ter conversado aqui, ter me escutado em mais de meia hora falando, talvez tenha ficado chato. Mas quem é você? Responda para mim. Tá? Na próxima aula, a gente vai corrigir isso. Manda para mim no meu WhatsApp, manda no meu particular, ou manda no meu e-mail. Vou deixar o meu e-mail depois no final da aula aí. Mas manda para mim. Eu quero saber de tudo isso aí. Pessoal, um grande abraço para vocês. Estou sempre aqui. Podem me perguntar o que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Lembrando, fiquem em casa, permaneçam em casa. Vamos evitar que o vírus circula. Vamos nos proteger. Vamos acabar com esse negócio logo, porque desse jeito tá complicado, hein? Eu estou me inventando novamente. Professor digital. Estou virando um youtuber agora. Já estou começando a ficar com crise existencial. Eu espero que vocês todos estejam bem, assim como seus familiares. Um grande abraço, beijo para todo mundo. Aliás, para as meninas, para os rapazes, só um abraço. Porque esse negócio da beijo menino não dá certo, não. Fique com Deus, pessoal. Até mais e até a próxima aula, tá? Abraço, professor Fernando Pimenta.